E aí, tudo bom? Prazer, sou Pedro Sebastião, consultor para e-commerce aqui na E-Commerce Life, a empresa que eu sou fundador. Esse vídeo é uma reapresentação da palestra que eu proferi no fórum da Becom BH. Eu sou também diretor regional aqui da Becom, né, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Eu estava, né, no palco apresentando o evento, mas eu fui um dos palestrantes que participou do evento. E a minha palestra tem um tema bastante convidativo, né? Porque meu e-commerce não tem lucro. Então eu compilei aí, nesses 7 anos de experiência com consultoria e de 18 anos do e-commerce, os principais erros que eu encontro, né, dentro das empresas quando a gente chega, que impedem as empresas de ter lucro, tá? Isso não é uma pesquisa estatística, científica, com uma ampla cobertura. Isso é a experiência que eu tive nas empresas que eu passei, mas eu acredito fortemente que isso são situações que se repetem nas empresas como um todo. Provavelmente você já tem isso mapeado e talvez isso possa te ajudar, ou você ainda não viu esse problema na sua empresa e esse vídeo pode ser um pontapé inicial para você mudar a trajetória do seu negócio. Se você é um profissional de e-commerce, acredito que esse vídeo pode te colocar num patamar diferente aí, você já pode chegar nas empresas mais atento a esses 5 motivos que eu vou trazer, tá bom? Antes da gente começar a palestra, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, faça um comentário aí pra gente. Isso é importante para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, mas também isso nos motiva, né, a fazer mais vídeos. Eu estou aqui na minha casa, ainda não saí ainda para o escritório, então eu estou aqui tirando um tempinho da agenda para poder compartilhar isso com vocês. Essa palestra, eu estou com 4 pedidos, né? 4 pessoas me pediram a palestra, só que a apresentação tem alguns movimentos e na semana seguinte que eu fui salvar no PDF não funcionou. E aí eu achei melhor gravar o vídeo, tá bom? Vamos lá, valeu! Vamos lá para a apresentação, como ter lucro no seu e-commerce, 5 principais motivos. Bom, primeiro a gente precisa ter certeza, né, e alinhar aí o conceito de lucro, né? Lucro é a diferença positiva entre as receitas e os custos de uma empresa, indicando ganho financeiro. Então, para você obter o lucro, você vai pegar o seu faturamento, subtrair suas despesas e custos variáveis, menos suas despesas e custos fixos, para você chegar no lucro, né? Mas o que são os custos variáveis? São aqueles custos relacionados diretamente à venda, como o preço de compra do produto, os impostos ali diretos, comissão, taxas, tudo que eu consegui relacionar diretamente à venda. E o que são os custos e despesas fixos? Aquilo que você gasta para ter estrutura do seu negócio acontecer, aluguel, salário, seguro, internet, contabilidade, entre outros, tá? Então, variável está ligado diretamente à venda, você consegue ter uma noção de valor que acontece a cada venda, e fixo é um valor único que você paga geralmente mensalmente, tá bom? E o primeiro motivo que a gente encontra nas empresas é erro na formação de preço, tá? Cálculo do preço de venda ideal, baseado nos custos diretos incididos, adicionando o valor de margem de contribuição esperada, né? A formação de preço é aquele momento que eu determino por quanto eu vou vender um produto e eu preciso ter nesse preço de venda os custos de compra do produto, impostos diretos, comissões, taxas, tráfego, tudo que eu puder relacionar diretamente à venda. E por que acontece esse erro na formação de preço? A gente tem muita utilização de markup e tabela de preço fixa. E eu vou explicar por que isso é um problema. Bom, markup versus margem de contribuição, né? Eu falei dos dois aqui agora. A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e o custo variável dos produtos. O que é o markup? Markup é a porcentagem adicionada ao custo de um produto para determinar seu preço de venda. Então aqui a gente tem, por exemplo, markup de 2, custo do produto R$ 100, eu marco 2, vou para R$ 200. Tá? Então, o markup, eu vou multiplicar o preço de custo do produto, geralmente aqui já está embutido IPI, ST, o frete rateado da nota, né? Eu multiplico por um valor e chego naqueles R$ 200. E qual que é a diferença de margem de contribuição para markup? Né? A margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e os custos variáveis. Então, imagina aqui, ó, eu quero uma margem de 20. Se o meu produto, o CMV, custa R$ 70, os impostos 30, o CPA, que é o custo por aquisição, aqui pode ser tráfego, preço
de subadquirente, pode ser a comissão do marketplace, as taxas de frete grátis, não importa. Se eu tenho um CPA de R$ 60, eu preciso vender o produto a 200 para que eu tenha um saldo direto aqui na venda de 40, para que eu possa obter os 20%. Então, no markup, eu já simplesmente uso o custo do produto para determinar o preço de venda. Na margem, eu preciso considerar outros custos diretos, pensando percentualmente. Qual que é o perigo do markup? Vamos entender esses três exemplos aqui. Eu tenho um produto com markup de 4, de 2 e de 1,5. Quando vejo um markup de 4, aí o que passa, a ideia que passa é que ele deve estar com um saldo ali da venda direto ou uma margem sensacional. E o produto que está com markup de 1,5 está com uma margem ruim. Mas vejamos esse exemplo. A gente tem um produto que custa 20, outro 100, outro R$ 2.300. Se eu marco 4, esse produto tem que ser vendido a 80. Esse é 200, esse é 3.500. Imposto direto do produto, 8,88. Markup de 2,22, markup de 1,5, 385. Comissão, 12. Aqui 30, aqui 525. A comissão vai acompanhar o preço de venda. Tarifa, 50, 50 e 50. Exemplo, a gente pode imaginar que esses três produtos são de grande volume ou de volume médio. E o Mercado Livre, por exemplo, vai cobrar R$ 50 para dar frete grátis para o cliente. Isso aqui poderia ser um conjunto toalha, isso aqui pode ser um armário de parede, e isso aqui pode ser uma televisão, tá? Os dois aí com tarifa de 50. Olha que interessante. Esse produto está gerando menos R$ 10 a cada venda, com a margem de menos 13. Esse aqui menos 2, menos 1. E aquele com markup de 1,5, nesse exemplo, é o único que está dando uma margem levemente positiva, de 5,90. Por quê, pessoal? Porque eu tenho valor fixo. Quando a gente tem valor fixo dentro de custo variável numa venda, markup torna-se ineficiente. Ok? No markup, eu estou projetando possíveis percentuais de margem que eu quero alcançar. Quando eu faço a gestão da minha formação de preço pela margem, eu tenho certeza que aquela margem vai ser alcançada. Markup, expectativa. Então, o que acontece nas empresas para esse ser o principal motivo de falta de lucro? Empresas que variam muito o ticket médio, que variam muito as dimensões dos produtos, que variam muito questões de segurança sobre o produto, perda, devolução. Mesmo que você trabalhe só com uma categoria de produtos, cada produto vai performar diferente. Então, você usar o markup, você está negligenciando vários custos que vão aparecer ali na sua venda, que não necessariamente vão conseguir ser bem absorvidos pelo seu preço. Então, num ticket alto, R$ 50 pesa pouco, mas num ticket de R$ 200, você tem uma taxa frete de 50, isso vai ser 25% do seu custo. Qual seria o preço de venda daqueles produtos se eu utilizasse a metodologia de margem de contribuição? Adiantei uns slides aqui, pessoal. Se eu utilizasse a metodologia de margem de contribuição para fazer a gestão correta. Esse produto de 80 deveria ser vendido a 129, o de 200 deveria ser vendido a 278 e o de 3.500 deveria ser vendido a 4.413. Todos, nesse caso, alcançando margem de 20%. Ok? A margem de contribuição é a maneira correta, é a gestão mais avançada para se gerenciar preços de venda. Ok? Então, não faça sua formação de preço sem prever todos os custos e despesas variáveis possíveis e não utilize markup, tá? Outro ponto importante, se você usa margem, você tem relatórios que geram essa margem de contribuição para análise, você não precisa ter tabela de preço. Você vai passar para o seu analista comercial ou para os analistas do seu time, meta de margem, ó, a meta de margem é 20%, tá bom? Segundo motivo, posicionamento. Deve-se evitar a competição de preços, né? Então aqui a gente tem commodity versus cauda longa. Gente, posicionamento de preço. Segundo motivo. O que é um commodity? Commodity é um produto muito buscado.
né? É a televisão 40 polegadas, é o iPhone 14, é a air fryer, é a geladeira de 350 litros, etc. Tá? São os produtos altamente buscados que são muito comparáveis, né? Eu vou comprar uma geladeira da Brastemp, uma geladeira Consul, tem diferenças leves, né? Se eu vou comprar um notebook 15 polegadas, Core i5, 8 GB de memória, o produto é muito comparado. Então é muito fácil eu comparar Samsung com Asus, tá? Claro, tem diferença de marca. Agora, o produto de cauda longa é um produto muito específico. Eu vou vender um notebook que tenha webcam com 4K. Opa, esse é um produto diferente, vai ser difícil comparar. Você tem uma demanda muito menor, ou seja, você não vai escalar muito faturamento em um produto só, mas ao mesmo tempo você tem menos concorrência. E por que que isso é o segundo principal motivo para as empresas não terem lucro? Porque geralmente as pessoas que vão vender no e-commerce, e eu estou falando de grandes operações, vendendo 20, 15, 10 milhões, operações pequenas estão vendendo lá 30, 40 mil, 50 mil. É, essas empresas querem escalar no que tem muita demanda. Só que se você vender o que tem muita comparação, você vai ter que brigar por preço. E onde tem briga por preço, tem menos margem, tá? Então, o ideal é que você vai criando uma pool de produtos, um mix de produtos, melhor falando, de produtos de cauda longa, produtos que você tem menos comparação. Você escala menos venda nesses produtos, mas você tem margem. Pedro, mas se eu tiver muitos produtos, eu tenho que ter mais comprador, eu tenho que ter mais gestão. Tem, mas é fácil, mas é possível e é viável viabilizar uma empresa com margem. Sem margem, não tem lucro. Não existe lucro. Não tem como eu ter uma margem pequena e tentar custear meus custos de despesas fixas sem margem, sem contar o risco, né? Terceiro motivo, falta de foco, né? Os colaboradores trabalham de maneira aleatória e geralmente não sabem por que estão batendo meta. Gente, é o que mais acontece. Eu chego nas empresas e pergunto para o colaborador, o que você faz? Ele faz tudo. Ele faz 30, 40 tarefas e não faz nenhuma delas. E muitas vezes o líder tem aquela cobrança aleatória ali, né? A cada hora que o problema acontece, ele traz o problema, o time é aquele time estressado, nervoso, sem confiança e principalmente, né, um time que está sempre apagando incêndio, ou seja, está sempre tentando resolver problemas que voltam a aparecer. Como é que a gente resolve isso? Pareto, né? O Pareto foi um filósofo italiano, matemático, né, um pensador, que ele teorizou a seguinte lógica: 20% das nossas ações vão gerar 80% dos nossos resultados. Tá? E 80% das nossas ações geram apenas 20% dos nossos resultados. Então, exemplo: 20% dos meus produtos provavelmente representam 80% da minha venda. 20% dos meus fornecedores provavelmente representam 80% da minha venda. Se eu tenho problemas com colaboradores, 20% dos meus colaboradores provavelmente representam 80% da minha venda. E para não ficar um exemplo negativo, provavelmente 20% dos meus colaboradores representam 80% do meu resultado. Então, você tem que ter uma gestão mais aproximada com essas pessoas aqui do seu time, tá bom? Bom, pensando em Pareto, né, estabeleceu-se a curva ABC, né, amplamente utilizada no mercado. Né? A curva ABC é a divisão dos produtos em curva A, os que representam 80% do meu faturamento, curva B, 15%, curva C, 5% do meu faturamento. Pode ter alguma mudança de empresa para empresa, mas esse é o mais utilizado. Então, o seu time comercial tem que gastar 80% do seu tempo com a curva A, com 20% dos seus produtos, que representam 80% da sua venda. Bom, quarto motivo, falta de metas e processos, né? Sem meta, qualquer resultado serve. Eu chego muito nas empresas e os líderes ou a própria empresa falam assim: a empresa precisa vender 1 milhão por mês. Aí ela está lá no estágio de vender 100 mil. Aí você senta para o colaborador e fala assim: tem como vender 1 milhão? Ele não. Mas tem empresa do seu setor vende 1 milhão? Eu não sei. Como é que você vai sair dos 100 mil reais atuais para 150? Batendo preço.
né? Isso demonstra que a empresa não tem acessíveis, escaladas, né, ou escalonadas ou sequenciais, que não tem processos, tá? O que acontece? Quando você tem indicadores no seu negócio, primeiro você consegue medir o trabalho, as pessoas conseguem ah, saber o que tem que fazer, como é que vai ser batida a meta. Por exemplo, eu vou ser mais prático. Eu tenho uma meta de faturamento de R$ 1 milhão, com margem de 20. Só isso basta? Não. Eu preciso explicar de onde vai vir esse 1 milhão. Posso fazer uma divisão por canais, marketplaces, lojas, CRM, televendas. Eu posso dividir por grupos de produtos ou por produtos. Ó, 200 mil vai vir desse produto, 100 mil daquele produto, 50 daquele produto. Eu posso usar estratégias diferentes. Esses produtos nós vamos fazer margem de 30, esses aqui de 10. Então tem que vender X% desses produtos de margem de 30 e Y% desses produtos de 10. Então eu preciso trazer para o time, preciso segmentar essa meta, dividir ela em 30 dias e semanalmente, diariamente, o time vai ver, opa, era para ter vendido ontem R$ 3.000 de computador e era para ter vendido R$ 1.500 de airfryer. Só que a airfryer só vendeu 600 e o computador vendeu 4.000. Ou seja, o computador está dando certo. O problema é que eu não estou conseguindo vender airfryer como deveria. Os KPIs e os processos vão fazer com que seu time saiba o que tem que fazer para bater a meta, a pequeno, médio e longo prazo, e principalmente eles vão saber por que não estão batendo a meta. Exatamente, comparando previsto e realizado. Então você tem que ter um planejamento antes do mês começar e uma execução durante o mês. A gente está falando um pouquinho de PDCA, mas não é um assunto para um próximo vídeo, para um outro vídeo, né? Mas se você não tem KPIs, né, você não tem indicadores que ficam abaixo ali das suas metas, né, medindo ali parcialmente o resultado, né, e você não tem processos, ou seja, atividades recorrentes de maneira contínua que tem tempo, início, meio e fim, podem ser medidas, tá? Podem ser avaliadas. Se você não tem isso, seu time está trabalhando a revelia ou aleatoriamente. Bom, quinto motivo, falta de ferramentas, né? Então a gente falou de formação de preço, a gente falou de, cola aqui, a gente falou de posicionamento, a gente falou de falta de foco, a gente falou de falta de KPIs. Para isso tudo acontecer, você tem que ter ferramentas, tá? Porque se o seu colaborador forma o preço através de uma calculadora, se o seu colaborador, toda vez que vai formar os tem que criar um Excel novo. Se o seu time, para poder ter acesso à margem, precisa gastar 1, 2 horas para atualizar um relatório, ou você tem um dado que demora uma semana para ficar disponível, você não vai ter gestão. Você tem boa intenção, você fez o planejamento corretamente, mas não conseguiu medir. Tá? As ferramentas, elas são fundamentais para que você possa ter agilidade no seu trabalho, para que seu time possa produzir mais, para que você não tenha que ficar contratando de forma excessiva e gerando mais estresse, mais insegurança, e você possa focar no que realmente interessa, né? Aqui na E-Commerce Life a gente sempre não, porque em algumas situações o cliente não quer ou já tem, prefere desenvolver internamente, mas a gente sempre desculpa, a gente sempre, na maior parte das vezes, a gente implementa a consultoria e deixa alguns Power BIs, né, que são dashboards online, para atualizar. Mas, quer dizer que eu preciso de Power BI, eu preciso de Tableau, eu preciso de Locker Studio? Não. Se tiver um indicador que seja importante, que você possa atualizar uma vez por semana, você precisa pelo menos desenvolver uma atualização dinâmica. Exemplo, eu preciso ver dias de estoque. Tá? Digamos que e o que é dias de estoque? Tá? Eu pego a quantidade de vendas dos últimos 15, 30 dias ou 45, né? Depende de empresa para empresa, varia um pouco do ciclo, mas vamos pegar os últimos 15 dias. Vendi nos últimos 15 dias 100 produtos e eu tenho 20 em estoque. Né? Se nos últimos 15 dias eu vendi 100, então eu estava vendendo aí 15 produtos por dia. Deixa eu ver se estou fazendo a conta certa. Vou fazer melhor. Eu vendi 150 unidades em 10 dias.
Logo, eu vinha vendendo 15 unidades por dia. E eu tenho 30 em estoque, ou seja, eu só tenho 2 dias de estoque. Consegui explicar? Vendi 100 unidades, vendi 150 unidades em 10 dias. Logo, eu vendi 15 unidades por dia. Se eu tenho 30 hoje em estoque, eu só tenho mais 2 dias de estoque, porque eu não vendo 15 por dia. Então, digamos que você feche lá semanalmente indicadores de dias de estoque. Semanalmente, seu comprador vai lá e vê quantos dias de estoque tem cada produto. Ok. Se ele conseguir trazer para esse relatório de uma forma dinâmica, conte CIS, soma CIS, PROC V, não importa, uma tabela com prazo médio de entrega de todos os fornecedores, você pode fazer o seguinte processo. Comprador, toda quarta-feira você vai atualizar o relatório de dias de estoque. Você vai subtrair o tempo médio que o fornecedor demora a me entregar os produtos. Exemplo, eu tenho um produto que tem 15 dias de estoque, o fornecedor demora 10 dias para me entregar. Logo, eu só vou ter mais 5 dias se eu não comprar. Você deixa uma meta para o comprador. Cada produto que tiver um saldo de 5 dias, pegando a quantidade de dias de estoque atual, menos o tempo que o fornecedor demora a entregar, e só restar 5 dias, você tem que efetuar uma compra. Isso é um processo. Você tem como fazer, quando fazer e o que vai ser feito caso o indicador mostre que a ação precisa ser feita, tá? Então, dessa forma, o seu comprador poderia semanalmente gerir o seu estoque para não deixar acabar, para também não deixar acumular produtos, não fazer compras de maneira errada e não deixar de comprar quando precisa, tá bom? Pessoal, é isso. Eu tentei ser o mais sucinto possível. Esses assuntos são muito complexos, muito densos. Eu não sei se eu, simplificando, eu consegui me fazer claro, mas os comentários estão aí. Você pode me acessar também nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Vai ser um prazer responder qualquer dúvida. E se você entende que o seu time precisa crescer, que a sua empresa precisa investir em consultoria para que vocês possam ganhar tempo e economizar dinheiro, entre em contato com a gente, vai ser um prazer entender a sua história e fazer parte de um plano aí de alavancagem do seu e-commerce, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado você que ficou até agora no vídeo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha feito a diferença. E se você viu o vídeo até agora, não curtiu, se inscreva, pelo amor de Deus, dá uma curtida aí, se inscreva, deixe um comentário. Isso é muito importante para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado.